Olá, eu sou o Rafael Lima e vou falar agora sobre o Danilo Gentili. Primeiro que eu não quero aqui atacar o Danilo Gentili, até porque eu sempre gostei do seu trabalho, acho ele um cara muito engraçado, inteligente. Ele demonstrou durante a campanha, durante as eleições de 2018, não ser um esquerdista. Ele não foi aquele bolsonarista raiz, não foi militante, mas também não foi um esquerdista como os outros. Também não ficou em cima do muro. Sempre fez trocadilhos muito inteligentes, fez piadas que eu gostei de ver na época e várias vezes já assisti seus shows de stand-up pelo YouTube. Mas ele, essa semana, hoje especialmente, dia 3 de janeiro de 2020, ele postou em seu Twitter o seguinte: Fundo eleitoral. Você será obrigado a dar parte do seu salário para político fazer propaganda com seu dinheiro pedindo para você votar nele? Isso só faz sentido no inferno. Jair Bolsonaro, você foi eleito prometendo acabar com isso. Hoje sancionou essa mamata porque ele lhe convém. Mentiroso. E aí ele continuou. O Jair Bolsonaro, que foi eleito prometendo acabar com o fundão e outras mamatas, aprovou o fundão porque ele e seu filho fundaram um partido e querem essa grana. O PSL também, o Jair mentiu para vocês. O presidente quer que o povo trabalhe para encher o cu de político de dinheiro. Lixo! Foi o que ele escreveu. Apesar dele ter usado essa forma dura e agressiva de falar, eu tenho certeza que ele não é um cara mau caráter e falou equivocadamente sobre isso. O Bolsonaro, eu vou mostrar um vídeo agora do Bolsonaro explicando o que realmente é esse fundo eleitoral que ele foi obrigado a sancionar e que o partido dele, a Aliança pelo Brasil, por estar sendo fundado agora, não vai receber, não vai ter direito a R$1. Então ele não sancionou esta lei para receber dinheiro por ter fundado um partido político com o seu filho, tá? Assista o vídeo aí. O fundo eleitoral, pessoal, é de 2017. Tá? O valor tem que estar de acordo, tá, com a legislação, e assim fez o TSE. É uma consequência. Eu não vi ninguém ser contra o fundão em 2017. Ninguém. A imprensa apoiou, inclusive, dizendo que ia acabar a interferência da iniciativa privada nas eleições. Agora, está estourando no meu colo essa bomba. Eu sou escravo da Constituição, assim como vocês, todo brasileiro. É o artigo 85. O artigo 66, quando fala em vetar, é quando é constitucional, é inconstitucional, ou está contra o interesse público. O interesse público não vale, porque foi demonstrado em 2017. É só isso, eu gostaria que não tivesse. Alguns até dizem que eu quero fundo eleitoral porque estou formando um partido. Se eu formar um partido hoje, eu vou ter 0 nas eleições desse ano. Eu vou ter 0 em 22. Eu não usei o fundão. Uma deputada fofinha de São Paulo está dizendo mentirosamente que eu tenho interesse no fundão por causa do partido. Ela usou o fundão ano retrasado. A senhora Joyce Hausmann usou, né, R$100 mil desse fundo especial. E agora está me acusando, não sei o que alguns políticos ganham com isso, mentindo descaradamente. Você tem que crescer, o político tem que crescer com atos, com ações e ajudar o país a sair da situação que se encontra, não ficar atacando de forma mentirosa. Quando eu erro, eu assumo. Então, pessoal, Bolsonaro, já viu algum presidente dando satisfação, explicando com tanto carinho, com tanto jeito para a população entender as suas atitudes? Claro que o Bolsonaro, ele não é o dono da razão, mas taxar ele como mentiroso, como se ele fosse um cara mau caráter, desta forma, sem dar ao menos a chance dele se defender, já que o Danilo Gentili tem um programa de televisão que dá muita audiência, inclusive por muitas vezes ganhou a audiência da Globo, tá? Ele vem a público, ele se pronuncia de uma forma tão equivocada, ele já faz um julgamento, uma condenação sem sequer dar o direito do outro se defender. Danilo, eu sou um admirador do seu trabalho, gosto muito de você, mas cara, dessa vez você falou besteira. Dessa vez você tem que ter a humildade
de reconhecer o seu erro e ao menos dar a chance do Jair Bolsonaro explicar, dar a ele a chance de falar em seu programa o que ele falou nesse vídeo. Porque o Danilo, essa sua atitude, ela não representa só o que você pensa, mas o que muita gente que torce para o Brasil dar errado pensa. Essa atitude que eu acredito mesmo, não quero acreditar que o Danilo agiu mal intencionado, mas acredito que ele agiu de uma forma equivocada, por falta de informação, por não estar acompanhando o Bolsonaro, as suas atitudes diariamente, assim como nós acompanhamos. Então ele se precipitou e falou algo, ou que ele ouviu alguém falar a ele, ou que ele mesmo tirou por conclusão própria e de qualquer forma está absolutamente errado, sabe? Nunca na história do Brasil um presidente deu tanta satisfação quanto o Bolsonaro tem dado de todos os seus atos. Até porque ele precisa do apoio do povo e não pode perder. Então, ele tem agido assim, demonstrando a sua honestidade. Sobre o fundo eleitoral, eu vou de novo explicar. Isso foi aprovado por causa do que? Se ele veta, ele daria margem a um processo de impeachment. Ele falou isso em uma live dele. Eu vou pôr agora aqui para todos nós vermos. E, se alguém não concordar, pode abrir o artigo 85 da Constituição Federal e ler todos os seus incisos e ali fazer uma análise, mas uma análise honesta, tá? Uma análise e dizer como o Bolsonaro deveria ter agido nessa situação. Se alguém conseguir provar ou criar uma tese que o Bolsonaro, vetando esse fundo eleitoral, ele não corria risco nenhum de um processo de impeachment, aí sim se pronuncie. Caso ao contrário, que é o que eu não acredito, nem eu, nem o Jair Bolsonaro, e infelizmente isso foi necessário, então se retrate e volte atrás do que falou. Vamos ver o vídeo. Agora o detalhe do fundão, tá? Tem um dispositivo constitucional. Eu fiz uma postagem agora e o que acontece, né? Eu levo em conta que eu acho que você ler um texto de mais ou menos isso aqui, ó, desse tamanho aqui, e interpretar, se você for muito bom, 1 minuto. É impressionante. Então o que acontece? Eu botei o texto, não deu 1 minuto, tinha mais de 100 comentários. Então o cara não leu. Simplesmente vai lá para veta. Bem, a gente vai no perfil das pessoas também, né, para dar uma olhadinha que o que cursou, porque é um assunto que exige um certo conhecimento, o que eu botei ali. O que diz o artigo 85 da Constituição? Fala dos crimes de responsabilidade. Tá? E ali se julga, então, são crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra. Eu vou botar aqui só 3 incisos aqui, são 7 incisos, botar 3 aqui. Então, se eu atentar contra o exercício de direitos políticos, eu posso responder por crime de responsabilidade. O que é impeachment? Processo de impeachment. Se eu, por exemplo, atentar contra a lei orçamentária, e é o que está sendo votado, também é crime de responsabilidade. E o que é mais grave aí? O item 7. O cumprimento das leis. Eu tenho que cumprir lei, meu Deus do céu. Pô, se tem uma lei votada, mesmo que eu tenha vetado, depois derrubado o veto, passou a ser lei, eu, como presidente, tenho que cumprir a lei. Você também, velho. Você também tem que cumprir. E se tem uma lei de 2017 que diz que tem que ter o fundão de 2 bilhões de reais, segundo o TSE e segundo a Receita Federal, eu vou vetar isso? Com toda certeza, alguém vai entrar com pedido de impeachment, alguém do parlamento ou você do povo. E vai falar para a mesa Rodrigo Maia. Rodrigo Maia pode falar, olha, não vou levar avante esse processo. Pode, é uma atenção monocrática, atenção dele. Mas vai ficar lá guardado. Daqui a pouco, um fake news qualquer, uma denúncia qualquer contra mim, que é comum acontecer, né? Então, pessoal, aí o Bolsonaro explica, reexplica, só falta desenhar para esse povo. Então, antes de sair criticando, atacando nas redes sociais, vamos entender o que é o artigo 85 da Constituição Federal. Vamos entender o que é um processo de impeachment igual teve a Dilma Rousseff e colocar na cabeça que nós votamos no Bolsonaro para ele permanecer no poder.
e não para ele cair. Eu quero que o Bolsonaro fique até o último dia, mas não desta forma que a imprensa e que pessoas como Danilo Gentili têm interpretado, têm agido, tá? Mais uma vez repito, não acredito que o Danilo seja um mau caráter, mas tenho profunda certeza de que ele está muito, mas muito mesmo, mal informado. Ora, cabe a ele levar o Jair Bolsonaro ao seu programa, convidar, para que ele tenha a chance de explicar, se defender, porque o que o Danilo fez está erradíssimo, erradíssimo. Fundo eleitoral, infelizmente, foi necessário o Bolsonaro aprovar para que ele continue seu mandato até 2022. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.